Sabe, há 2 semanas atrás eu comecei na verdade não seria uma série, mas está se tornando uma série. Eu fiz uma carta aberta às minhas ovelhas, eu compartilhei algumas chaves que mudaram a minha história. E hoje eu queria dar sequência a algumas dessas chaves, então eu quero compartilhar chaves que mudaram a minha história, e eu tenho certeza que vão mudar a sua história também. Por que eu gosto tanto de usar esse termo de chaves? Porque eu acredito de verdade que não importa o tamanho das portas que estão diante de você, se você tem a chave certa para abrir cada uma delas. Então talvez você pode estar diante de uma porta de milagre, você pode estar diante de uma porta de provisão, você pode estar diante de uma promessa, e você ainda acha que precisa fazer algo para acessar, você ainda acha que precisa fazer por merecer. Eu vim aqui para te lembrar, irmão, que a chave que abre todas as portas é o sangue de Jesus que foi derramado por você. A herança é sua, as promessas são suas, então acesse por fé aquilo que Deus prometeu. Às vezes a gente está cansado tentando conquistar aquilo que Deus já liberou sobre nós. Então você pode declarar isso comigo, diga: eu creio. Diga que tudo aquilo que eu preciso, diga, está disponível hoje. Diga milagres hoje. Só tem uma pessoa crendo comigo aqui, pelo amor de Deus. Diga milagres hoje, promessas hoje. Diga o novo de Deus acontecendo hoje. A gente tem que parar de adiar coisas que Deus disse que são para agora. É como Jesus indo até o encontro de Lázaro. Lázaro está morto, o povo está chorando, a aldeia está toda lamentando a perda dele, questionando por que Jesus não chegou antes. Essa é uma característica da criação. A gente sempre quer ensinar para Deus como Ele deve fazer. A gente sempre quer dizer para Deus em que momento Ele deve atuar. Deus, você deveria ter feito isso. Deus, se você chegasse um pouco antes, irmão, deixa Deus ser Deus. Jesus chega naquele lugar, e quando a irmã de Lázaro se apresenta para ele, ela joga Jesus lá no passado. Ela diz: olha, se você tivesse chegado, se você tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Ela pega Jesus e joga no passado. Mas Jesus então diz para ela: não, fica em paz, teu irmão, ele não morreu. E aí agora ela pega Jesus e joga para o futuro. Ela diz: não, eu sei, ele vai ressuscitar no final dos tempos, ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Jesus está falando: não, você ainda não entendeu. Para de me jogar no passado e para de tentar me jogar no futuro. Você ainda não entendeu. Eu cheguei aqui para dizer que eu sou a resposta agora. Lázaro vai ressuscitar hoje, ainda hoje ele vai voltar para casa. E talvez assim a gente anda em vários momentos da nossa história acreditando que Deus poderia ter feito lá atrás, antes da empresa falir. Deus poderia ter feito lá atrás, antes do casamento ser abalado. Deus poderia ter feito lá atrás. Ei, irmão, eu vim só para te lembrar que, a despeito do que você viveu lá atrás, Deus continua sendo a resposta hoje. Deus ainda está no controle. Jesus ainda é a resposta. Nada mudou debaixo dos céus. Eu quero falar sobre alguns princípios. Se você quer viver uma vida de milagres, uma vida de romper, eu vou falar hoje sobre obedecer, confiar, descansar e se mover. Obedecer, confiar, descansar e se mover. Então a primeira chave que eu quero compartilhar é sobre obediência. Você pode repetir isso comigo só para parecer mais didático? Diga obediência. Sabe o que eu acho interessante em relação à obediência? É que a obediência, ela precisa ser precedida por uma direção. Cara, pega essa chave. É tão simples, mas é tão poderoso. A obediência precisa ser precedida por uma direção. Pastor, eu ainda não entendi. Eu vou te explicar. É impossível obedecermos se não recebermos de Deus uma direção primeiro. Todo homem, todo herói da fé, todos aqueles que mudaram a história, todos aqueles que abalaram a terra, todos aqueles que transtornaram o mundo, antes de obedecer, receberam uma palavra. Então Deus dá uma palavra para Abraão: sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus dá uma palavra para Noé, Deus dá uma palavra para Davi, Deus dá uma palavra para Pedro. A gente pega agora na nova aliança, Deus dá uma palavra para Paulo.
Deus dá uma palavra para cada um daqueles homens, e a partir da palavra que receberam, obedeceram, e por isso viveram milagres. Ei, olha para mim, eu vim aqui para te dizer que talvez alguns milagres que você espera e ainda não tenha vivido, sejam fruto da tua falta de obediência, por falta de direção. A gente quer sair correndo, a gente quer se mover, a gente quer começar, mas não comece nada sem que Deus tenha dito comece. Não se lance em nada sem que Deus tenha dito se lance. Não pule, irmão, de nenhum abismo sem que Deus tenha dito pule. A verdade é que a gente tem coragem muitas vezes de se lançar em abismos, mas quantas vezes tivemos medo de nos lançarmos em uma direção de Deus? Eu conheço pessoas que Deus deixou claramente para ele: não entra nessa sociedade, eu não te dou paz para entrar nisso. E ele insiste e entra. Mas é a mesma pessoa que quando Deus dá uma direção, você vai precisar mudar de cidade, ou eu quero que você flua nesse ministério, ou eu quero que você faça isso, aí agora tem temor. Você já percebeu que somos muitas vezes impulsivos para fazermos aquilo que pensamos que é bom, e muitas vezes passivos para nos movermos segundo aquilo que Deus diz que é bom? Obediência gera milagre, irmão. Obediência gera milagre. Obediência gera milagre. E eu sei que principalmente na minha geração, principalmente entre os mileniais, a palavra obediência, ela vem sempre carregada com sentidos que não são tão bons. Obediência para a gente tem a gente de forma inconsciente pensa em alguém mandando e a gente tendo que se submeter mesmo sem concordar. Mas é isso. Obediência, muitas vezes a gente pensa em hierarquia. Mas é isso. Eu vi algo que eu fiquei muito triste esses dias, um pastor até relevante da nova geração, dizendo que, confrontando hierarquia, eu falei, esse é o problema de alguém assumir uma igreja sem nunca ter assinado uma carteira, nunca obedeceu a ninguém, e agora está pastoreando e liderando, e está ensinando pessoas a fazerem também aquilo que ele nunca fez. Irmão, hierarquia é a essência do céu, do reino e da forma como Deus se move na terra. Existe uma hierarquia no reino, existe Deus. Só para você ter uma ideia, Satanás era um querubim ungido, classe única. Abaixo dele você tinha querubins e serafins e anjos. Então a gente precisa entender que existe uma hierarquia nos céus, e existe uma hierarquia na terra também. Existe hierarquia nas igrejas e existe hierarquia nas empresas também. Existe hierarquia sobre os filhos e nas estruturas familiares também. A confusão da nossa geração é que mulheres querem ser como homens, mas nunca serão. Você sabe por quê? Porque você tem qualidades que os homens não têm. Você tem uma sutileza que os homens não têm, e os homens conseguem carregar uma carga que você não precisa carregar. Então a gente vê mulheres querendo provar que são iguais, quando na verdade não precisariam. A gente sabe, vocês são superiores em vários aspectos. Então a gente vê agora mulheres brigando com homens, é uma briga de gêneros, quando na verdade a gente deveria estar construindo algo junto. Agora a gente quer provar quem é melhor do que quem. A gente vê jovens que não conseguem se submeter, não conseguem parar em um lugar, não conseguem concluir processos, não conseguem ir até o final, não conseguem finalizar aquilo que começaram. Jovens inconstantes, indecisos, confusos. Por quê? Porque nós não sabemos obedecer. Alguém disse pra gente que obedecer não era tão bom, e a gente comprou essa mentira. Obediência gera milagres. É porque antes dos mileniais, a gente teve outras gerações, como os baby boomers, por exemplo, e tudo que eles se preocupavam era em estabelecer, em ter estabilidade, em ter um lugar seguro, um emprego para a vida inteira, uma aposentadoria e uma casa própria. Eles passaram por inúmeros períodos de instabilidade econômica, financeira, política, enfrentaram guerras, recessões, revoluções. Então, tudo que eles queriam era estabelecer uma base segura. Só que a geração que veio depois deles, os filhos deles e os netos deles, viram tanto excesso por estabilidade que agora quiseram ir para o outro extremo. A gente agora não quer parar em lugar nenhum, a gente não quer nem comprar carro, a gente só chama um aplicativo de transporte coletivo, a gente não quer nem alugar casas, a gente usa um aplicativo para poder usar por 2 ou 3 dias. Tudo agora é muito rápido, tudo agora, os ciclos terminam muito rápido. André, qual é o problema disso na minha jornada de fé? O problema é que quando essa dinâmica de ciclos muito rápidos começa a afetar a minha jornada de fé, eu não consigo obedecer, porque obediência demanda tempo, obediência demanda tempo. Eu quero tudo para hoje, eu quero tudo para agora, eu quero que Deus faça agora uma promessa que Ele me deu para daqui a 10 anos, mas eu estarei pronto daqui a 10 anos para receber aquilo que não estou pronto para receber hoje.
O tempo que Deus estabeleceu não é para preparar o que me prometeu, é para eu me preparar para receber o que Ele quer me dar. Então Deus está falando, eu vou te dar tempo, ok? Para que você, quando se tornar homem, nesse aspecto, receba o que eu posso te dar. Porque o menino, enquanto for menino, de nada difere de um escravo, mesmo tendo direito a toda herança, não tem acesso a nenhuma parte dela. Deus não vai entregar um carro na mão de uma criança sem a habilitação para dirigir. É uma analogia. Mas é esse mesmo entendimento que a gente tem que trazer para promessas. Deus não vai te tornar pai de multidões se você não é pai nem da tua casa. Deus não vai fazer você pregar para multidões se você não tem prazer de pregar nem com a tua vida. Deus não vai te colocar sobre púlpitos e estádios lotados se você não tem prazer e se sente constrangido pela oportunidade de ministrar na garagem da tua casa, ou numa célula, ou num lugar pequeno que ninguém quer ir. Irmão, Deus não coloca meninos em lugares de homens, porque isso não dá certo. Então o que é obediência? Obediência é Deus falando, olha, eu sei que você não pode, eu sei que você não consegue, eu sei que você não merece, mas se você obedecer o que eu estou te falando, você vai viver o que eu estou te prometendo. A ausência de obediência gera ausência de promessas, a ausência de obediência gera ausência de milagres, a ausência de obediência gera ausência de romper. E eu vou além, irmão, que eu acho que é uma das crises da minha geração. A ausência de obediência gera problemas de caráter. Não sabemos obedecer. Deus fala, espera, a gente quer para agora. Deus fala, não faz, a gente vai. E depois ainda pede para que Ele abençoe aquilo que a gente fez sem que Ele desejasse que fizéssemos. Relacionamentos, portas que a gente entra, sociedades que a gente estabelece, projetos que a gente começa. Deus fala, eu não me agrado disso. Mas a gente tem tanta certeza que a gente chega ao ponto de achar que sabe mais do que Deus. Ele está dizendo para não fazer, porque você só conhece o teu hoje e tem uma vaga memória do ontem, mas Ele sabe quem você era antes de tudo existir, e Ele sabe o que está por vir antes que cada um desses dias aconteçam. Então quando Deus está te falando hoje, não faça, Ele sabe que lá na frente, o que você está querendo fazer hoje não vai trazer vida para você. Irmão, obediência não é como um pai que dá ordens porque quer só mandar sobre os seus filhos. Obediência é como um pai que sabe o que é melhor para os seus filhos e por isso dá direções que geram vida. Obediência gera milagres. Desobediência gera queda. O princípio da queda de Satanás foi desobedecer, foi se rebelar com princípios que Deus estabeleceu para ele. Isso está dentro da nossa essência adâmica, mas para nós que nascemos de novo, isso não pode mais fazer parte de nós. Sabe, principalmente dentro de igreja, pastoreio, ministério, a gente aprende muito sobre isso. Lealdade. Quantas vezes a gente vê deslealdade? Sabe, a essência da lealdade é principalmente você fazer quando não concorda. Porque você não precisa ser leal quando alguém te dá uma direção que você concorda. Você faz com prazer. A lealdade habita em meio à discordância. É quando alguém te dá uma direção que você não concorda, mas você faz crendo que Ele sabe o que é melhor para você. E se ele errar? Se ele errar, você continua sendo leal. Por quê? Porque estar debaixo de alguém que só acerta, isso não é uma relação de aliança, isso é uma relação de conveniência. No primeiro erro, não conta comigo, eu estou indo para outro lugar. Você está comigo ainda? Eu só posso obedecer se tiver uma direção. É um pré-requisito. Como obedecer se eu não sei o que me foi pedido? Como obedecer se eu não sei o que Deus espera de mim? E é por isso que temos tanta dificuldade de obedecer, porque também temos dificuldade de discernir. A gente quer que outros digam para nós aquilo que Deus tem para nós. Quantas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu queria que você me ajudasse a entender qual é o meu propósito. Pastor, eu queria que você me ajudasse a entender se é para fazer isso ou aquilo. Pastor, você percebe que a gente está terceirizando uma responsabilidade que é nossa? Irmão, o papel do pastor não é fazer por você. O papel do pastor é apontar para você como você vai fazer. Todo pastoreio que centraliza em si a forma como você flui, discerne, se move, não é pastoreio. O pastor, ele ensina, aponta o caminho, e agora você vai por conta própria, com a autoridade, o sacerdócio real estabelecido por Deus. Está lá em 1 Pedro 2,9, todos nós agora nos tornamos reis e sacerdotes. Então o que eu quero compartilhar com você, você quer prosperar, você quer romper, você quer fluir, entenda de Deus qual é a direção e obedeça.
Esteja pronto para pular quando Ele disser pule. Esteja pronto para se mover quando Ele disser move. Esteja pronto para parar quando Ele disser agora não. Esteja pronto e tenha prazer. Tem momentos que é difícil, irmão, obedecer é difícil. Mas o fruto da obediência é milagre. O fruto da obediência é prosperidade. O fruto da obediência é paz que excede todo entendimento. E é a obediência que separa meninos de homens. Obedecer significa confiar. Se você puder, anota isso. Obedecer significa confiar. 1 João 2,17 diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Existe uma promessa de vida eterna aqui. Olha, o mundo e a sua cobiça, aquilo que a gente vive buscando quando se distrai, todas essas futilidades, todas essas coisas que são temporárias, elas vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A grande verdade é que a minha obediência determina aonde eu vou chegar. Minha obediência determina onde eu vou chegar. Eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa manhã. O que você está construindo hoje aponta para as promessas que você recebeu? Aquilo que você está gastando o teu tempo aponta para as promessas que você recebeu? Porque se não apontar, irmão, você está perdendo tempo. Deus está falando com você hoje. Ainda dá tempo de você voltar a fazer o que eu te chamei para fazer. Você precisa estar no centro da minha vontade se você deseja viver plenamente as minhas promessas. É por isso que é uma loucura sermos simpatizantes da fé. Nos alegramos com as palavras que Deus libera, mas não conseguimos viver nenhuma delas. Por quê? Porque as promessas são para filhos, não para simpatizantes. Deus está dizendo: ei, se você obedecer, certamente vai viver cada promessa que eu te fiz. Pastor, mas é difícil. Eu sei que é. Foi difícil para Jesus, não vai ser difícil para a gente. Jesus chega no momento em que Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. É a maior expressão de obediência que a gente pode ver em toda a Bíblia. Jesus poderia ter feito, mas preferiu não. Jesus poderia ter desobedecido, mas Ele se submeteu, mesmo sendo Deus. Ele se submeteu, sendo 100% Deus e 100% homem. Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E é por conta da obediência de Jesus que nós estamos de pé. É por conta da obediência de Jesus que nós somos livres. É por conta da obediência de Jesus que nós rompemos naquela cruz. E é por isso que a gente precisa entender: se a obediência de Jesus naquele pedaço de madeira mudou toda a história, irmão, a obediência de Jesus na minha história vai mudar a minha família também. Vai mudar a minha casa também. Eu preciso obedecer, confiar. Atos é uma expressão clara do paralelo entre aqueles que obedecem e aqueles que não sabem esperar. Jesus se apresenta para os discípulos depois de ter ressuscitado e lembra para ele de uma promessa. Essa profecia já tinha sido liberada pelo profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens eles terão visões, os vossos velhos sonharão e os vossos filhos profetizarão. Então, Jesus, quando apresenta de novo para os discípulos essa promessa, Ele está lembrando: olha, lembra da promessa liberada lá atrás, que o Espírito será derramado sobre a carne? Então, ela vai se cumprir agora. Cara, pega essa chave, olha para mim. Ele diz: então permaneçam, até que venha sobre vós o Espírito. Permaneçam, até que venha sobre vós o revestimento de poder. Irmão, olha para mim. Você tem uma promessa de Deus. Agora você tem um próprio Filho de Deus que acabou de voltar da morte, dizendo: ei, fica aqui, não saia. E sabe o que acontece? Dias depois, centenas saíram. É isso que define aqueles que vão viver a promessa e aqueles que não vão viver. É o quanto a gente consegue obedecer à direção que Deus nos dá. Irmão, o próprio Jesus encarnado, ressurreto, com as marcas no seu corpo, do sacrifício que havia feito na cruz, Ele se apresenta e Ele literalmente diz: permaneçam até que venha sobre vós. Centenas vão embora. E aí alguns dias depois, aqueles que permaneceram experimentaram Atos 2. Estavam todos reunidos em um só lugar, até que veio sobre eles.
um vento impetuoso que encheu toda aquela casa, como línguas de fogo, o Espírito desceu sobre eles e se cumpriu o que o profeta Joel havia dito e o que Jesus havia lembrado. Nem todos receberam, sabe por quê? Porque muitos ouviram, mas poucos se posicionaram. Olha para mim, irmão, eu estou terminando essa primeira chave. Não é o que você ouve que define a tua história, mas é o que você faz com o que ouviu. Não é o que você ouve de Deus que muda a tua história, mas o que você faz a partir daquilo que ouviu. Segunda chave que eu quero compartilhar com você. Tem alguém que está recebendo essa palavra? Diga amém. A gente tem mais de 4.400 pessoas conectadas agora. Entrou agora Portugal, São Tomé e Príncipe, Itália. Segunda chave que eu quero compartilhar com você é sobre confiar. Você pode repetir isso, diga: eu preciso confiar. Sabe, eu preciso confiar que aquilo que Deus tem para mim é infinitamente melhor do que tudo que eu já planejei. Eu preciso confiar. Gente, é tão simples essa chave que a gente chega ao ponto de não dar tanto valor para ela. Mas a grande verdade é que eu preciso confiar que Deus tem o melhor para mim. Eu preciso confiar que os caminhos dele são melhores que os meus, os pensamentos dele são maiores que os meus. Eu preciso confiar na certeza de que o Deus que fez os céus e a terra, que chamou cada estrela pelo nome, que estabeleceu a redenção, que trouxe luz quando havia escuridão, é o mesmo Deus que me conhece desde o ventre, que sabe cada palavra antes que saia da minha boca, é o mesmo Deus que conhece todo o meu interior e sabe cada um dos meus ossos e conhece cada um dos meus fios de cabelo. Eu preciso confiar na certeza de que esse Deus, soberano sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre a minha história também, ao ponto de saber o que é melhor para mim. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo nada mais é do que uma expressão de falta de confiança. Ele não confiou e ele não acreditava que aquilo que o pai tinha para ele como um projeto futuro era melhor do que aquilo que ele mesmo poderia fazer. Então, quando o filho pede a parte da herança, basicamente ele está dizendo: me dá a provisão que eu preciso para construir a minha história. O fim da história a gente já sabe. Ele pede a provisão que tinha, ele fica completamente perdido, confuso, e ele volta para a casa do pai. Agora, o filho que fica, a gente percebe que existe uma ausência de confiança também, porque quando ele vê o pai suprindo o filho que voltou, ele não está conseguindo confiar que o pai sabe o que está fazendo, a ponto de confrontar o pai. Irmão, olha para mim, existe o perigo de não confiarmos se sairmos da presença do pai, mas também existe um perigo de não confiarmos mesmo que estivermos perto dele, porque proximidade não significa confiança. Tem pessoas que caminham comigo e ainda não confiam no meu coração como pastor. Tem pessoas que caminharam comigo e não confiaram no meu coração como amigo. Tem pessoas que caminham comigo e talvez não confiem em tudo que eu fale. E você consegue perceber que podem ser pessoas próximas. Judas era aquele que comia junto com Jesus e estava na última ceia pouco antes de entregá-lo. Então entenda, proximidade não significa confiança. Nem todo mundo que está perto está junto. Nem todo mundo que está longe está distante. Ontem a gente recebeu um presente lá em casa. A gente celebrou demais. Está nos nossos stories, no stories da Kezinha. A gente ganhou um carrinho de bebê. E cara, emocionante o cuidado de Deus, porque é um dos itens que a gente ainda não tinha conseguido comprar. Quando a gente abre a cartinha, todo mundo que se mobilizou para dar aquele carrinho é lá de Cabo Frio, lá do Brasil. Uma parte da nossa história. Alguns membros da igreja que a gente plantou há anos atrás, a gente nem tem mais contato físico, tem, 3 anos talvez que a gente não se veja, mas aquilo ali eu acho que é uma expressão disso. O fato de estar longe não significa que não estão junto. A gente precisa entender que esse paralelo se aplica a tudo, irmão. Nem todo mundo que caminha com você celebra o que Deus faz por você. Nem todo mundo que caminha ao teu lado acredita no teu coração. Pastor, você está falando isso para eu me fechar com pessoas ao meu redor? Não, eu estou falando isso para você abrir o teu coração para Deus que está diante de você hoje. Ele está dizendo: confia em mim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agora, quando eu confio, eu preciso desistir de algumas coisas, porque assim como toda obediência é precedida por uma direção, a confiança, ela muitas vezes ela é seguida por uma desistência. Porque se eu confio que Deus sabe o que é melhor para mim, eu preciso desistir daquilo que eu mesmo estava fazendo por mim. Se eu confio que os planos dele são melhores que os meus, irmão, para viver o novo de Deus, eu vou precisar desistir de alguns planos que eu tenho para mim.
Porque confiar, mas não desistir do que Deus diz que não é bom, não vai mudar a tua história. Irmão, olha para mim, todo ponto de virada é fruto de uma desistência. Você quer viver santidade, você precisa desistir do pecado. Você quer viver promessas, você precisa desistir das propostas. Você quer viver o novo, você precisa desistir de viver no passado. Você quer viver novidade de vida, você precisa desistir das coisas que ficaram para trás e continuar avançando para o alvo que está diante de você. Então confiança significa desistir também. É o que eu gosto de chamar de poder da rejeição, tão importante quanto aquilo que desejamos, em alguns momentos até mais importante do que aquilo que desejamos, é aquilo que nós rejeitamos. Tem muito jovem desejando promessa, mas não está disposto a rejeitar o pecado, o passado, as propostas, as mentiras, as conveniências. Tão importante quanto você deseja, irmão, aquilo que você está disposto a deixar de viver. Meu sogro sempre dizia isso: para viver a vida que a gente deseja, a gente precisa abrir mão da vida que a gente leva. Eu continuo orando como sempre orei, eu continuo lendo a Bíblia como eu sempre li, eu continuo apático como sempre fui, eu continuo passivo, e eu quero que coisas novas aconteçam em Deus. Irmão, isso é a essência da loucura, é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Você quer mais de Deus, então busque mais a Deus. Você quer mais palavras, então busque mais na palavra. Você quer direção, então busca nele. Irmão, é o Criador quem define, a criação descobre. Foi Deus quem colocou cada desígnio em você, cada detalhe em você. Foi Deus quem estabeleceu cada promessa, cada palavra. Então é um papel teu buscar nele. Busque em mim. Clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. A gente precisa entender isso, irmão. Todo novo começo é fruto de uma ruptura. Para dizer sim, você precisa dizer não. Faz sentido para alguém? Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Um dos grandes exemplos disso é Paulo. A gente pega na Nova Aliança a história de Paulo. Paulo era um judeu legítimo. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo, ele foi forjado, formado, doutrinado para ser alguém que zelava de tal forma a ponto de perseguir cristãos. Então você entende? Existia uma expectativa por parte da família de Paulo, existia uma expectativa por parte do ministério que Paulo fazia parte, existia uma expectativa por parte do próprio Paulo, mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele precisou decidir se ele desistiria de ser quem Saulo era, para poder viver aquilo que Deus tinha para Paulo. Irmão, existe um momento de encontro com Deus que a gente precisa decidir se vamos continuar caminhando como éramos, ou se vamos mudar completamente o rumo da nossa história e caminhar para aquilo que Deus sempre desejou que fôssemos. Precisa morrer o velho, o homem, para que nasça o novo de Deus. Precisa ficar para trás a minha antiga história, para que eu possa viver uma nova história com Deus. Eu preciso me desapegar, eu preciso deixar para trás. Essa bagagem não é mais sua, Jesus já levou sobre ele. Essa identidade não é sua, Jesus já levou sobre ele. Essa doença não é sua, Jesus já levou sobre ele. Ei, irmão, Deus está falando: ei, filho, deixa para trás as coisas que para trás ficaram e avança com autoridade e convicção para o futuro que eu tenho preparado para você. Paulo chega ao ponto de ficar cego, ele perde a visão no encontro com Deus. Tamanha santidade de Deus. É interessante isso, porque todas as vezes que a gente tem um encontro com Deus, coisas que a gente enxergava, a gente não consegue enxergar mais. A nossa visão mudou, irmão. Ela precisa mudar. Uma das perguntas que mais se discutem em relação a questões doutrinárias, teológicas, muita gente pergunta: você acredita que alguém pode perder salvação? Normalmente a minha resposta é: eu acho que nem eu nem você estamos preparados para essa conversa. Fecha parênteses. Mas eu queria deixar uma reflexão. Pode-se perder a salvação? Eu não vou responder isso, mas eu tenho uma convicção. Alguém que supostamente teve um encontro e volta a ter prazer no pecado, com certeza não teve um encontro real. Porque é impossível, irmão. A nossa consciência não deixa a gente ficar em paz enquanto não estivermos de volta na casa do Pai.
Então, como alguém consegue ter um encontro com Deus e voltar a desejar viver em pecado? Essa pessoa teve um encontro, mas não foi com Deus. Talvez com uma experiência dentro de uma igreja, talvez com uma experiência dentro de um culto. Mas um encontro com Deus muda toda a nossa história. E foi isso que Paulo viveu. Então Deus chega para ele e diz: ei, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir desse encontro, uma nova direção é dada. E a história dele foi completamente transformada. Ei, olha para mim. Existia uma expectativa por parte da família de Paulo, existia uma expectativa por parte dos amigos de Paulo, existia uma expectativa por parte do próprio Paulo, mas o encontro fez com que ele deixasse isso de lado e suprisse a expectativa de Deus para ele. Sabe qual é o princípio que eu aprendo com isso? Que o que vai determinar a história que eu vou escrever é quem eu me preocupo mais em agradar. Se você se preocupa em agradar mais os teus pais, mesmo que te amem, mas se eles não concordam com o chamado que Deus tem para você, você precisa escolher quem que você vai agradar, irmão. Se você precisa ter a aprovação de outros para fazer o que você faz, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para outros, ou quem sabe até para si. Você percebe que quando a gente define quem a gente quer agradar, a gente define o que a gente vai viver. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus, você precisa confiar. Deus sabe o que é melhor para você. Confia nisso. Confia nisso. Confia nisso. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu preciso confiar que quando eu pecar, se eu errar, se eu tropeçar, eu preciso me aproximar de Deus e eu confio na natureza dele, eu confio no caráter dele a ponto de saber que ele não vai me punir, porque o pecado já foi punido na cruz. Ele vai me abraçar e lavar as minhas vestes e me dar novo destino. Deus, ele vai cuidar de mim, porque isso não é o que ele faz, isso é quem ele é. É por isso que o temor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu preciso confiar nesse temor. Eu preciso confiar que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu preciso confiar que Deus é provedor e a provisão que vem dos céus, ela não é instável. Eu preciso confiar que Deus sabe o que é melhor para os meus filhos. Deus sabe o que é melhor para a minha casa. Eu preciso confiar. Salmo 128 diz: como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmos 18, 28 diz: tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Eu preciso confiar. Terceira chave que eu quero compartilhar com você, eu já estou quase terminando, é que você precisa descansar. Você pode declarar isso comigo e diga: eu preciso descansar. Agora respira bem fundo. Declara isso, irmão. Fala: eu preciso descansar. Diga: Deus continua no controle. Diga: Jesus ainda é a resposta. Irmão, a gente precisa descansar se a gente quer viver uma vida leve. Uma coisa que eu aprendi com essa caminhada é que tem muita gente que está desistindo, quando na verdade só precisava descansar. Você não precisa desistir, irmão, você só precisa descansar. Parece que é forte demais, a luta é grande demais, o tempo é difícil demais. Ei, irmão, olha para mim, sai do olho do furacão e descansa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Existe um lugar de habitação e de cuidado para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe, eu preciso entender que a melhor forma de eu me blindar em relação aos ataques do inferno é eu descansar debaixo das promessas dos céus. Olha para mim, irmão. Pastor, eu tenho enfrentado muitos ataques, muitas lutas, muitas dificuldades, está difícil, está pesado. Aí, irmão, a melhor forma de você se blindar dos ataques do inferno é você descansar debaixo das promessas dos céus. Tudo que Jesus viveu é quase como didático, estabelecendo princípios e chaves para nós. Jesus, ele é batizado, então uma voz dos céus vem dizendo: esse é meu filho em quem eu tenho o meu prazer. Olha para mim, irmão, esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. Deus está estabelecendo filiação e Ele está declarando que Ele tem prazer em Jesus, mesmo que até aquele momento a Bíblia não diga sobre nenhum milagre que Jesus havia feito.
Deus está ensinando para a gente que o prazer do pai sobre o filho não está na performance do filho, mas está no fato dele ser filho. Deus te ama não pelo que você faz, Deus te ama por quem você é. Você é filho e nisso está o prazer do Senhor. E logo depois de ser batizado, ele então é levado pelo Espírito ao deserto. E aí acontece algo didático. 40 dias depois, o próprio Satanás, irmão, não foi uma legião, não foi um principado, não foi uma potestade, foi o próprio Satanás se apresentando para Jesus e tentando ele. Mas sobre cada proposta que o diabo fez, ele ouviu uma resposta de Jesus pautado na palavra. Ei, olha para mim, irmão. O que eu quero compartilhar com você é que ainda ecoava dentro de Jesus as palavras que Deus liberou sobre ele. Ainda ecoava dentro de Jesus as palavras que Deus liberou sobre ele. Esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. Você percebe que quanto mais cheio eu estou das palavras de Deus, mais fácil fica para eu romper mesmo quando existem ataques do inferno. O problema é que às vezes a gente acha que está cansado, quando na verdade a gente só está vazio. Você precisa se encher das palavras que vão te manter de pé. Jesus foi se encher da vontade de Deus. Jesus foi se encher da palavra de Deus. Jesus foi se encher das direções de Deus. E quando as propostas vieram, não havia espaço para nenhuma delas, porque as promessas já o haviam preenchido. E a minha pergunta para você é: qual voz tem ecoado dentro de você? Porque para aqueles que pecaram, a voz que está ecoando é uma voz de condenação. Para aqueles que se esfriaram, uma voz que está ecoando é uma voz de comparação. Para aqueles que se perderam, o que está ecoando é uma voz de confusão. Para aqueles que estão enfrentando alguma enfermidade, o que pode estar ecoando sobre você é uma voz de depressão, de angústia, de morte. Mas eu vim te lembrar que ainda existe uma palavra de Deus ecoando em você e sobre você. Tudo que você precisa fazer é perceber que Deus continua liberando palavras a teu respeito. Deus não desistiu de você. Descansa debaixo dessa certeza. Irmão, a história que a gente vai viver está diretamente ligada às vozes que a gente escolheu ouvir. A história que nós vamos viver está diretamente ligada às vozes que nós escolhemos ouvir. A gente tem que escolher quem vai ser o nosso conselheiro, quem vai nos dar a direção, quem vai suprir as nossas necessidades. O problema é que às vezes a gente escolhe mal, irmão, e a gente abre o coração a quem nunca deveria ter aberto, a gente dá acesso a quem nunca nos deu destino, a gente compartilha medos, projetos, sonhos com pessoas que nunca vão cooperar para a construção deles. Mas Deus, que é infinito em misericórdia, que nos formou antes de todas as coisas ao nosso redor, ser formado muitas vezes é o último a saber por nós. Ele já sabe porque Ele entende todas as coisas e Ele é onisciente, mas por nós, muitas vezes, um projeto que a gente está construindo, a gente só vai compartilhar com Deus se Ele em algum momento deu errado. Deus está falando: filho, eu não quero fazer parte só dos seus dias de crise, eu quero fazer parte dos seus melhores dias também. Descansa nisso, eu sei o que é melhor para você. Descansa nisso, eu te amo mais do que todas as coisas ao teu redor. Você é o meu filho amado em Cristo, e eu tenho meu prazer nessa realidade. Você está comigo ainda? Diga amém. Tem uma frase que eu não lembro o autor, que ele diz: quando nós agimos, colhemos o fruto do nosso trabalho, mas quando nós oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Deus está dizendo: ei filho, descansa, deixa que eu faço por você. Pastor, descanso então significa ficar sem fazer nada? Não. Descanso significa fazer tudo o que você pode, mas descansar na certeza de que aquilo que você não pode, Deus certamente fará. A gente tem que escolher, irmão. Tem coisas fáceis que Deus está chamando a gente para fazer, e tem coisas impossíveis que Deus vai fazer por nós. Ei, olha para mim. O que é mais fácil, irmão? Se abrir o mar vermelho ou tocar ele com cajado? O que é mais fácil, irmão? Você construir uma arca ou você livrar uma família em meio a um dilúvio que devastou toda a terra? O que é mais fácil? Dar algumas voltas em torno das muralhas ou fazer com que todas elas caiam por terra? O que é mais fácil? Separar algumas pedrinhas ou derrubar gigantes? O que é mais fácil? Andar sobre as águas ou aceitar um convite que Jesus fez? Você percebe que Jesus está ensinando para a gente: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço.
Você só tem que fazer o fácil. A parte mais fácil Deus deixou para a criação. Por quê? Porque Ele é bom? Não, porque a gente não conseguiria fazer aquilo que Ele faz. Deus faz aquilo que nenhum homem faria. Deus sabe aquilo que nenhum homem sabe. Deus pode aquilo que nenhum homem pode. E eu preciso descansar nessa certeza. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele fala, Ele não desiste de cumprir. Ele não volta atrás. Deus não é inconstante. Deus é invencível e permanece inabalável. E eu preciso descansar na certeza de que se Deus é por nós, nada nem ninguém pode ir contra nós. Eu preciso descansar debaixo dessa certeza de que agindo Deus em meu favor, ninguém impedirá o seu agir. Eu preciso descansar e confiar que o meu amanhã será melhor que hoje. Essa semana eu fiz uma publicação. O Nata mandou fotos do nosso backstage aqui do culto de oração. Toda terça, 8 da noite, horário do Brasil, a gente tem feito um culto de oração e está sendo absurdo, irmão. E ele mandou fotos dos bastidores. E quando acaba a transmissão, não acaba o culto. A transmissão não é o culto, a transmissão é uma parte do culto. E é por isso que quando termina eu sempre te faço esse convite. Olha, o culto aqui está terminando, mas ele pode continuar na tua casa. E a gente recebeu palavras de Deus, a gente orou, se derramou, chorou, cara, foi absurdo. E eu fiz um post falando sobre a igreja que ninguém vê. Irmão, a igreja que ninguém vê não é a igreja que você assiste em 1h30 pelo YouTube, é a igreja que está liberando palavras, mesmo que ninguém veja, porque para quem a gente faz, Ele está vendo. Ele está vendo. E aí tem pessoas que questionam, pastor, e como é que faz? Tantas pessoas precisando de cuidado, 5.000 pessoas conectadas. Irmão, deixa eu te falar, nós sabemos para quem fazemos e fazemos com zelo. O problema é que tem muita gente de fora que critica porque nunca participou dentro. Quem está de fora não sabe o que acontece dentro. Então olha para mim em nome de Jesus, irmão. Descansar significa não se preocupar com o que dizem, mas se preocupar com para quem você faz o que você faz. Tem uma história de um senhor que ele sempre ia visitar a esposa dele no hospital, e nos finais de semana ele preparava um café da manhã para tomar com ela, e ela tinha Alzheimer num nível muito avançado. Então, poucos minutos depois ela já esquecia quem ele era, e depois de um tempo ela nem lembrava mais, mas ainda assim, todos os dias ele se arrumava, colocava o perfume que ela gostava, colocava a melhor roupa que ele podia, e ia visitá-la no hospital, todos os dias, sem parar, todos os dias, todos os dias. No domingo os médicos já sabiam, ele vai levar o café da manhã na cama, ele vai passar um tempo com ela, ele vai pentear o cabelo dela, ele vai fazer a maquiagem nela. E aí um dia o médico chegou para ele e falou assim, por que você faz isso todos os dias? Se você faltar um dia ou outro, ela não vai se lembrar, ela nem sabe quem você é. E a resposta dele, cara, eu preciso que faça diferença na nossa vida. Ele disse, mas eu sei quem ela é para mim. Eu sei quem ela é para mim. Sabe, eu creio que a relação naquilo que a gente está construindo com Deus precisa ser como desse homem. Não importa se homens vêm, eu sei quem Deus é para mim e é para Ele que eu faço. Porque quando a gente serve buscando aprovação, a gente se frustra quando pessoas reprovam o que a gente faz. Quando a gente serve ou constrói algo para homens, a gente se frustra como homens não reconhecem aquilo que a gente deveria ter feito para Deus. Mas quando fazemos para Deus, Deus certamente vê tudo aquilo que fazemos para Ele.